Estamos de volta, esse é o último bloco do programa Bem Viver e hoje a gente fala sobre acupuntura com o Dr. Felipe. Dr. Felipe, vamos primeiro responder os questionamentos do pessoal aí que ligou pra gente. A Pamela, da Vila Aparecida, ela perguntou se a técnica da acupuntura ajuda no emagrecimento. Sim, uma das indicações é exatamente essa, porque, em geral, as pessoas que têm um excesso de peso, né, elas o têm por ansiedade, né? A ansiedade que leva à compulsão alimentar. A pessoa perde, digamos assim, os seus freios, né? Além disso, uma baixa autoestima, uma falta de força de vontade para empreender a dieta necessária e se limitar diante daquilo que come. Ela não consegue se satisfazer com o pouco, ela tem que satisfazer muito, tem que se satisfazer com muita coisa, o que leva à obesidade. E a acupuntura tem uma ação aí, sim, precisa, isso é comprovado, ponto pacífico. Uma das indicações de acupuntura é como auxiliar no tratamento para emagrecer. Isso aí é uma grande verdade e pode ser realmente feito. A Helena, do Antônio Dias, perguntou assim, o tratamento de acupuntura substitui o remédio antidepressivo? Em muitos casos, sim, mas nós não costumamos reduzir ou retirar o remédio antidepressivo, a não ser que seja baseado na resposta do paciente. E nós, como acupunturiatras, não fazemos diretamente, que em geral essas pessoas têm seus próprios psiquiatras os auxiliando. Então, esses colegas é que vão fazer a retirada. Nós também podemos fazer quando a pessoa não está sendo acompanhada por ninguém, quando nós, como clínicos, que como acupunturiado, você tem que ter uma base clínica boa, sólida, nós podemos fazer isso sim, e eu já fiz isso várias vezes. A Clarice de Saramenha falou assim, eu já fiz acupuntura, gostei muito dos resultados e pretendo voltar com o tratamento para tratar minha ansiedade. O tratamento tem um limite, dosagem certa? Olha, não há um limite, não há uma limitação nisso. Como dissemos anteriormente, num dos blocos anteriores, depende da resposta do organismo. Mas uma coisa que tem que ser colocada aqui para que a gente entenda é que todo tratamento em qualquer especialidade médica, 50%, digamos, é o médico e 50% é o paciente. Em acupuntura, costumamos orientar as pessoas para a necessária mudança de atitude mental, que muitas vezes nós adoecemos porque pensamos errado, agimos errado, não corrigimos as nossas emoções, enfim, não nos conhecemos. Então é fundamental que cada paciente, isso especialmente dentro da acupuntura, que nós estimulamos isso, procurem se conhecer, procurem saber quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações para enfrentá-las de forma lúcida e com isso reduzir a necessidade até de medicamentos. Porque muitos dos tratamentos das patologias mentais, na verdade as pessoas poderiam superá-las se buscassem se conhecer. E porque muitas vezes as medicações são usadas como bengala. Então, há necessidade imperiosa de, a par do tratamento com acupuntura, no nosso caso, o paciente busque se conhecer, busque atitudes e posturas de vida positivas. Uhum. A Marta da Bauxita falou que o filho dela tem quadro de depressão, se a acupuntura pode ajudar. Fantástico, excelente, pode ajudar sim. E isso entra também, os quadros de depressão entram também na resposta da pergunta a pergunta anterior, a questão do autoconhecimento, do indivíduo procurar se conhecer, saber suas limitações, aprender conhecendo-se, superar-se a si mesmo e buscando assim ser feliz. Uhum. A Laura do Alto da Cruz. Eu tenho reumatismo, a acupuntura pode me ajudar no tratamento? Sim, uma das indicações da acupuntura é como adjuvante nas reumatopatias, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, são várias doenças que fazem parte da especialidade reumatologia que a acupuntura pode sim ser utilizada como adjuvante no tratamento. Ela também perguntou onde o Dr. Felipe atende, ele atende na Clínica Ânima, no Rosário. Sim. Dr. Felipe, a pessoa pode ter algum tipo de reação à acupuntura? Alguma reação alérgica, agulha, alguma coisa? Se você usa bijuteria e você tem alergia à bijuteria, geralmente é um componente do metal, por exemplo, da bijuteria. A acupuntura usa agulhas que são metálicas. Elas são feitas de uma liga de aço cirúrgico. E tem certos componentes ali que algumas pessoas têm alergia. Sim, pode ocorrer. Uhum. E ela é indicada para todas as idades? Desde os pequenininhos?
Não, os bebês nós não tratamos com agulhas. Nós utilizamos as esferas auriculares, em que a mãe, por sua vez, ela mesma vai massagear essas esferas, né, de tempos em tempos, conforme as nossas orientações. Já tratamos, sim, com esferas auriculares de bebês com menos de 1 ano de idade. Uhum. E elas são descartáveis, as agulhas, né? Que é muito Sempre, importante, sempre. né? Essa é a legislação, na época da AIDS, da hepatite C, hepatite B, que são transmitidas muitas vezes por punção de agulhas, né? É obrigatório, é mandatório esse material todo ser descartável. Inclusive, isso está dentro da legislação. Uhum. E qual que é o profissional que está habilitado para estar praticando a acupuntura? Isso é uma pergunta um pouco capciosa, porque já foi objeto de discussão no nosso congresso, nesse congresso que a gente tem aqui no nosso país, durante um bom tempo. Para você poder fazer um ato de colocar uma agulha no corpo de uma pessoa, você tem que saber primeiramente o que você está fazendo. Isso significa conhecimentos de anatomia, e não pode ser só conhecimentos básicos. Tem que ter conhecimentos até de diante de um acidente de punção, por exemplo, quando você coloca agulha, o que você fazer, como conduzir. No Japão, onde é um país em que a acupuntura não é considerada uma especialidade médica, é o país do mundo onde ocorre o maior número de acidentes de punção, inclusive com óbitos, ou seja, com mortes. Por perfuração, por exemplo, de uma membrana que envolve o coração, que é chamada pericárdio. Tem pacientes que já morreram porque o terapeuta, sem conhecer a anatomia, colocou uma agulha bem aqui do lado do osso externo, ele perfurou essa membrana e começou o que nós chamamos de tamponamento cardíaco. Começou a sangrar por baixo do pericárdio e foi cada vez mais impedindo que o coração pulsasse. A pessoa faleceu. E isso tem outros casos relatados também, aqui no Brasil também. Então é bom ficar atento a isso, né? Claro, quando você tem uma dor no coração, uma dor no peito, não digamos no coração, não dizemos assim no coração, uma dor no peito. Você vai ao alfaiate, você vai ao açougueiro, vai ao padeiro, você procura quem? Um médico. E dentro dos médicos, que médico você procura? O cardiologista. Então, em toda a área de conhecimento humano, você tem que saber o que está fazendo. Para isso, você tem que ter formação. E a formação é uma coisa específica de cada profissão de saúde. Cada profissional de saúde tem a sua formação específica. E a medicina tem como ato princípio o diagnóstico. E diagnóstico é ato médico. Isso mesmo. Doutor Felipe, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu acho que para muita gente que até não conhecia a acupuntura, deu para aprender bastante coisa. Assim eu espero e, se necessário, podemos voltar aqui outras vezes. Tenha uma boa noite. Obrigada. Bem Viver fica por aqui. Semana que vem tem mais. Boa noite e até mais.